boa tarde. Estamos de volta com mais um Resenha Política, desta vez um Resenha Política especial. Estou aqui com Jamildo Melo, Giovanni Santos e o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, o Cristiano está aqui no Recife para lançar um livro. O livro se chama O Caso Lula, a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil. O lançamento é hoje na Universidade Católica, hoje à noite. E a gente aproveitou, claro, para trazer ele aqui e conversar um pouco sobre o livro também, mas sobre a defesa do ex-presidente Lula. Bom, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, o ex-presidente Lula ele é réu em 5 processos, 3 no âmbito da Operação Lava Jato, e Lula também é réu em outro processo decorrente da Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato e um outro na Operação Zelote. Bom, as acusações vão desde a obstrução da justiça, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Bom, são muitas acusações e a gente há de convir que são acusações muito graves, né, Cristiano? E aí eu queria que você abrisse falando exatamente sobre a linha de defesa diante de tantas acusações. Como eu falei aqui, ele já é réu em 5 processos. Eu acho que essas acusações, elas têm algo em comum. São acusações que nós chamamos de frívolas, porque são acusações sem materialidade. Então foram feitas sem que houvesse prova mínima de qualquer acusação, de qualquer imputação. E isso, ao nosso ver, também faz parte de um fenômeno chamado lawfare, que significa law, de lei, mas warfare, guerra. É uma guerra jurídica que foi implantada contra o ex-presidente Lula, e essa série de acusações faz parte desse contexto, ao nosso ver. Vocês falam muito da imparcialidade do juiz Sérgio Moro, né? Que 3 dessas operações estão no âmbito da Lava Jato, como eu falei, e Lula, como não tem foro privilegiado, será julgado exatamente pelo juiz Sérgio Moro. Em que vocês se baseiam essa questão da imparcialidade do juiz Sérgio Moro? Na verdade, nós questionamos a perda da imparcialidade, porque todo juiz tem que ser imparcial. Ele não pode ter nenhuma predisposição em relação ao caso que ele vai julgar. No caso do juiz de Curitiba, nós entendemos que pelo número de violações praticadas, pelo fato de ter participado de lançamento de livros que tratam da matéria, pelo fato de ter feito acusações contra o ex-presidente Lula em documento dirigido ao Supremo, dentre outras coisas, que ele claramente perdeu a necessária imparcialidade. Então, nós arguímos essa suspeição. Tecnicamente, quando o juiz perde a imparcialidade, você tem a possibilidade de arguir a suspeição. E nós fizemos isso, temos agora, inclusive, um procedimento no Superior Tribunal de Justiça que trata dessa matéria, e estamos aguardando que ela seja julgada. E esse também é um ponto que nós levamos até a ONU, porque a garantia de um juiz imparcial não só está prevista na Constituição Federal, mas também em tratados internacionais que o Brasil subscreveu. Um deles é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que a ONU tem jurisdição, através do Comitê de Direitos Humanos, para fazer esse controle. Então, esse também é um ponto que foi levado a Genebra e que será objeto de uma análise específica também pela ONU. Jamildo, Giovanni. Eu queria só aproveitar, obrigado, Jamildo. O senhor falou sobre lawfare e ali alguma coisa a respeito, embora não seja especialista como você. E assim, existe nessa parte teórica uma discussão assim, sobre se a própria acusação, né, de um caso em que há incidência de lawfare não seria a prática do próprio lawfare, que seria o quê? Politizar, você arguir, né, que o sistema jurídico, o judicial, está sendo utilizado politicamente, né, para uma perseguição política. Mas politizar o sistema judiciário não é uma prática também de lawfare? Olha, de forma alguma, porque, veja, essa politização, ela vem do sistema judiciário, no caso do ex-presidente Lula. Você se recorda de alguns episódios que bem mostram isso. Por exemplo, quando houve a divulgação da conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma, qual foi a data que isso ocorreu? Foi no dia 16 de março de 2016. O que estava acontecendo naquele dia? O ex-presidente Lula havia sido nomeado ministro de Estado. Então, essa coincidência entre ações da Lava Jato com o calendário político, ela é muito forte, ela é muito evidente. Então,
é um dos exemplos que mostra essa politização. Você teve aquela famosa entrevista do PowerPoint, uma entrevista coletiva dada em rede nacional praticamente, que ao invés de usar do processo, pegar uma denúncia, protocolar no fórum, o que fez o Ministério Público? Chamou uma coletiva de rádio e TV para fazer uma acusação em nível nacional, em rede nacional, ao invés de fazer no processo como seria adequado. Então, são dois exemplos claros de como essa operação utiliza de um fator político em relação ao ex-presidente Lula. Só para situar o leitor, o internauta, agora de 16 horas, lá em Curitiba, o Ministério Público chamou uma nova coletiva e o assunto é ignorado. Não, vai ser surpresa. 16 horas tem alguma coisa aí que vai ser divulgado hoje. Eu queria lhe perguntar também sobre o Dallagnol. Na sexta-feira, Lula, lá em São Paulo, em um evento para discutir até a Lava Jato, chegou a chamar o procurador de moleque e também fez algumas observações em relação à religião dele. Aí eu lhe pergunto, o senhor acha apropriado para quem está respondendo a um processo na justiça, não passa a ideia um pouco arrogante de que o ex-presidente estaria acima da lei ou está de tão saco cheio que já chutou o pau da barraca? Eu acho que de forma alguma o presidente Lula buscou passar a mensagem que está acima da lei. Aliás, ao contrário, nós sempre enfatizamos que o ex-presidente Lula não tem nenhum receio de ser investigado, mas desde que seja na forma da lei, desde que sejam observadas as garantias constitucionais, que são válidas não só para ele, mas como todo cidadão. E no caso dele, claramente estão sendo respeitadas. O livro que nós vamos lançar hoje aqui em Recife, aliás, diz exatamente isso. São mais de 20 artigos escritos por renomados juristas brasileiros que reconhecem que, no caso de Lula, houve graves e grosseiras violações a garantias fundamentais. Então, quando o ex-presidente fez referência, eu acredito que era uma resignação pessoal com o tratamento que ele recebeu, que não é um tratamento compatível com a Constituição Federal e com as leis. Não vejo nenhuma intenção de se colocar acima da lei. Ao contrário, nunca foi a posição dele. Agora, Cristiano, quando você fala que existe uma imparcialidade do juiz Sérgio Moro... Parcialidade, desculpa. Existe uma parcialidade do juiz Sérgio Moro nessa questão. Outros políticos também estão envolvidos na Lava Jato, não é só o PT. PSDB, PMDB, DEM e tantos outros políticos. A gente tem vários sendo aí citados na Lava Jato. Isso. Então, na verdade, a parcialidade dele estaria de que lado? Só para complementar, logo no começo o PT não reagiu tão fortemente à Lava Jato. Ficava até com medo de falar em Partido da Justiça, mas hoje se usa essa expressão, até ideólogos do partido falam em Partido da Justiça. O PT demorou a ter esse entendimento ou estava imaginando que não ia chegar a tanto? Olha, na verdade, eu vejo que a situação do ex-presidente Lula ela é bastante diferenciada. Por quê? Ele já foi vítima de condução coercitiva, busca e apreensão, interceptação telefônica. E qual é a prova que foi apresentada em relação a ele? Nenhuma. Então, se ele tivesse praticado um crime, com certeza o Ministério Público, a Polícia Federal, depois de executar tantas medidas invasivas, teria apresentado à sociedade uma prova contundente de que houve a prática de algum crime. Mas, ao contrário, depois de todas essas medidas invasivas implementadas, o que se tem é apenas a chamada convicção. A prova não foi apresentada, deixando muito claro que o ex-presidente não praticou nenhum crime. Então, acho que a perseguição ela está associada justamente ao fato de que, depois de terem sido praticados todos esses atos de investigação e não ter sido localizada qualquer prova, continua a haver uma perseguição judicial em relação ao ex-presidente, tratando-o como se fosse culpado, quando, na verdade, não existe nada, nenhuma prova contra ele. Apenas, repito, convicções. Na sua avaliação, haveria o risco, já que a sua linha de argumentação, né, é que há uma politização desse sistema judicial, do ex-presidente Lula ser preso até 2018?
Olha, efetivamente? dentro Deixa eu só das completar, regras... E ele sendo preso, certamente não daria, se seguir os ritos que o juiz Sérgio Moro tem dado aos outros casos, até 2018 ele certamente ele não poderia concorrer, né? Dentro daquela lei do ficha suja, né? Isso. Então vamos lá. Risco de ser preso, você não pode cogitar numa situação como essa. Eu acabei de dizer aqui. Quer dizer, o ex-presidente já foi submetido a todas as medidas invasivas que a lei prevê. Não há mais nenhuma. E não há nenhuma prova contra ele. Então você não pode colocar alguém na prisão simplesmente porque há uma intenção, há uma ideologia diferente. Você tem que mostrar a prova de que a pessoa praticou o crime e mais. Tem que estar, no caso das prisões cautelares, tem que estar presentes os demais requisitos que a lei prevê. Então, dentro desse sistema, dentro da legalidade, eu não posso cogitar nenhuma possibilidade porque não tem nenhum indício da prática de um crime e muito menos os outros requisitos que a lei estabelece. Jamil. Qual a sua opinião sobre o projeto que está em discussão no Senado do abuso de autoridade, relatado pelo Roberto Requião, do PMDB lá do Paraná, não é isso? O MPF, ao longo dessa semana, no começo da semana, tentou emendar, apresentou pelo próprio Janot, né, pelas mãos do próprio Janot, alguma alteração, mas foi completamente ignorado. O senhor acredita que há abuso de autoridades, excessos nesse nível que comporte uma alteração da legislação? Eu acho que é importante esclarecer a todo mundo que está nos assistindo que o abuso de autoridade já está disciplinado numa lei. É uma lei antiga, uma lei de 65, mas já está previsto que o abuso de autoridade deve ser punido. Então, toda autoridade, seja ela policial, seja promotor de justiça, seja membro do judiciário, enfim, qualquer autoridade está sujeita hoje a ser punida com base numa lei já existente. O que se está em discussão hoje é a necessidade de aprimorar essa lei, inclusive de estabelecer penas mais severas para aquelas autoridades que têm um enorme poder e, ao invés de utilizar esse poder em prol da sociedade, abusam do poder para fins estranhos à função que elas ocupam. Então, essa discussão, eu acho que ela deve realmente ocorrer. O projeto pode ter algumas falhas, mas é importante que haja um aperfeiçoamento dessa legislação, porque nós estamos vendo diversos abusos sendo cometidos e há sim necessidade de coibir esses abusos. Ninguém está acima da lei, nem um juiz, nem um promotor, nem um delegado. Todos devem estar submetidos à lei. E aquela autoridade que desborda dos seus poderes, ela deve estar sujeita às punições que a lei prevê. Se me permite, é um tema correlato à lei de abuso de autoridade, que é o foro privilegiado. E aí se criticou duramente a avaliação do judiciário com relação ao status de ministro de Moreira Franco no governo Temer. Ao mesmo tempo, o senhor lembrou que em março o ex-presidente Lula foi nomeado ministro e houve todo aquele julgamento lá que impediu que ele tivesse o foro privilegiado. Na sua avaliação, houve 2 pesos e 2 medidas? E aí, com relação ao foro privilegiado, é necessário extinguir esse instituto? Bom, com relação ao tratamento dado pelo Supremo ao ministro Moreira Franco e aquele que foi dado ao ex-presidente Lula, eu já me manifestei e disse: a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello, no caso Moreira Franco, usa exatamente dos mesmos argumentos que nós havíamos levado ao Supremo no caso do ex-presidente Lula. Então, o ministro Celso de Mello reconhece a procedência dos nossos argumentos. E está claro que as decisões elas não são compatíveis. O Supremo vai ter que decidir se irá prevalecer a decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes, no caso do ex-presidente Lula, ou se irá prevalecer o entendimento do ministro Celso de Mello, no caso do ministro Moreira Franco. As duas decisões não conversam entre si. A situação era a mesma e recebeu tratamento diferente por parte do Judiciário. Agora, eu queria só insistir na segunda parte da pergunta, que é a sua opinião sobre o Instituto do Foro Privilegiado. É verdade. O chamado foro privilegiado, tecnicamente, se chama prerrogativa de foro por função. O que acontece? A Constituição Federal, que é para proteger ou a autoridade, legislação, né? exatamente, ela não está protegendo a pessoa,
ela está protegendo exercício do o cargo. cargo que a pessoa está exercendo. Então, exemplos que são dados em favor desse chamado foro privilegiado. Imagina se um ministro de Estado, ao tomar alguma decisão, se ele ficar Começa a ser sujeito torpedeado. a ações no Brasil inteiro, tramitando por diversos juízos. Ele não vai fazer mais nada, ele vai ter que Só parar responder o suas processo. atividades e responder a todos esses processos. Então, o chamado foro privilegiado, ou prerrogativa de foro por função, ele tem uma relevante função, que é a de dar àquele que está ocupando um cargo público a tranquilidade de que ele vai ser eventualmente processado, mas vai apenas numa instância, que não vai haver uma proliferação de processo. E geralmente essa instância é uma instância mais elevada, uma instância recursal, que em tese está também mais acostumada, mais apta a tomar decisões em casos mais complicados. Então eu vejo que o foro privilegiado, ele tem a sua importância, tem a sua validade. Acho que extinguir o chamado foro privilegiado atrapalharia demais o exercício do cargo público. Agora, o que se pode discutir é a extensão do chamado foro privilegiado. Quais são os casos que merecem ter o chamado foro privilegiado? Então, essa discussão ela é compatível, ela é legítima. Agora, não, para mim, o argumento de que tem que extinguir o chamado foro privilegiado por completo. Bom, deixa eu dar uma chance aqui Uma aos nossos interação. internautas. O Heraldo Simões Barbosa Filho, ele pergunta quem está pagando os honorários de Lula. Olha, a relação do cliente-advogado ela é direta. Então, essa relação ela se desenvolve como qualquer outro advogado. É uma relação profissional que se dá entre cliente e advogado. Jamildo. O depoimento de Lula está previsto, salvo algum engano, dia 3 de maio, lá em Curitiba. Não é isso? Com o Moro. Aí está se falando que pode até umas 50 mil pessoas acompanhar para estar do lado do ex-presidente. Isso vai ser transmitido, vai ser ao vivo, o Moro depois coloca na internet. Você acha que essas pessoas todas acabam não podendo atrapalhar mais do que ajudar, que se tudo saia a contento? Certo. Bom, eu não tenho a informação se as pessoas vão a Curitiba acompanhar esse ato. A audiência, o que circula na imprensa nacional, a audiência ela é pública, nesse caso não há segredo de justiça. Normalmente, as audiências têm ocorrido, elas são gravadas em áudio e vídeo e depois são disponibilizadas e qualquer pessoa pode ter acesso. Agora, até pelo fato de ser pública, a audiência pode ser acompanhada por pessoas que tenham interesse. Não sei o número de pessoas que comporta ali o local para acompanhar. E essa questão de pessoas irem até lá é uma questão que nós, advogados, não temos qualquer relação controle. E é uma opção de cada pessoa. Nosso cuidado é com a defesa técnica, não é com nenhum tipo de manifestação política em relação ao ex-presidente Lula. Deixa eu emendar aqui. O caso do blogueiro, chama Eduardo Guimarães, né? Vocês reclamaram muito de vazamentos seletivos, logo no começo, no passado. Aí, agora, o blogueiro foi levado para uma condição coercitiva, para se explicar lá na Polícia Federal, sob a argumentação de que vazou também. Mas aí até a presidente saiu em defesa dele, falando que era um crime contra a liberdade de expressão. Não pode parecer aí contraditório a alguma seletividade? Vazar a favor pode, vazar contra não pode. Não, a questão ali Sei que o senhor não é advogado do Guimarães, não é? Não, eu não sou advogado do Eduardo. Sei que não é, mas mesmo assim. Agora, o que eu acho que surpreendeu e chocou não só a comunidade jurídica, mas a comunidade como um todo, é o fato do juiz ter afastado a condição de jornalista do Eduardo para poder invadir a sua privacidade, os seus dados, chegar à sua fonte, aprender computador, telefone. Então, esta é uma garantia que o jornalista tem e está prevista na Constituição Federal. Nenhum juiz pode superar essa garantia, porque não é dado a nenhum juiz fazê-lo. Então, no momento em que o juiz simplesmente decide que ele não é
jornalista, ao nosso Salvo ver... no processo penal, né? Não, na verdade a garantia da fonte é assegurada para qualquer jornalista. Nenhum jornalista tem a obrigação de revelar a sua fonte, a não ser que queira. Mas é uma garantia prevista na Constituição. Então, essa garantia foi deixada de lado pelo juiz de Curitiba e eu acho que isso é que chamou tanta atenção. Agora, com relação ao vazamento, o vazamento ele ocorre por parte das autoridades. Quem faz o vazamento é quem tem a informação, quem está custodiando a informação que está em sigilo. Então, a partir do momento que a pessoa que tem essa informação, se é um agente do Estado, ele passa a um jornalista, em tese, inclusive, ele está praticando um crime. Agora, o jornalista que recebeu essa informação, se ele não participou ativamente desse vazamento, se ele recebe a informação, não necessariamente ele está também participando da conduta criminosa. Então, há que se fazer essa diferenciação. Deixa eu dar mais uma oportunidade aqui. Abelardo Oliveira, senhor advogado, está muito claro que tanto o MP quanto o doutor Sérgio Moro querem, e isso está muito claro, prender o ex-presidente Lula. A minha pergunta é, sinceramente, na sua opinião, por que a prisão do Lula ainda não ocorreu? É por falta de provas, é por medo, é por quê? Eu já comentei isso. É absolutamente descabido falar-se de prisão em relação a uma pessoa que não cometeu o crime. E no caso do ex-presidente, tanto ele não cometeu o crime, eu repito, depois de tantos atos invasivos, vou enumerar outra vez, condução coercitiva, busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, não há nenhuma prova que as autoridades apresentem que diga ele praticou um crime. E se é assim, a pessoa evidentemente não pode ser presa, a não ser que se admita uma prisão política, uma prisão não porque a pessoa praticou um crime, mas sim porque a pessoa é inimigo político. Giovanni. Na verdade, eu queria insistir um pouquinho na pergunta que o internauta fez, não essa, a anterior, sobre a questão dos honorários. Porque, assim, a pergunta do internauta havia sido assim, quem paga, né? O senhor falou da sua relação com clientes, mas a pergunta foi, quem é que está pagando? Se o senhor pode falar ou não, mas a pergunta foi Veja, se é o Instituto Lula ou ele pessoa física. A relação direta com o cliente pressupõe também o pagamento dos honorários. Então, é uma relação também que eu tenho dever ético de guardar o sigilo, mas o que eu posso dizer é que é uma relação direta entre cliente e advogado, assim como qualquer outra relação. Não tem terceiros nessa relação. Zanin, eu queria falar da segunda acusação de Lula na Lava Jato, que foi a corrupção e lavagem de dinheiro. Né? Ele se tornou réu pela segunda vez e, segundo a Procuradoria, ele teria recebido 3,8 milhões de reais em propina pela empreiteira OAS. Né? E tem todo aquele caso, o pagamento foi feito em espécie por meio da reforma, decoração do triplex. E aí existem várias fotos, documentos que mostram a ligação do ex-presidente Lula com a OAS. Isso não seria prova? Que fotos e documentos? Vamos lá, nós tivemos em Curitiba 24 audiências em relação a esse caso. Foram ouvidas 73 testemunhas, sendo 27 delas escolhidas, selecionadas pelo Ministério Público. Nenhuma dessas testemunhas, nem mesmo os notórios delatores, apresentou qualquer fato que pudesse vincular o ex-presidente Lula a atos ilícitos na Petrobras ou a propriedade desse tal apartamento no Guarujá. O que foi esclarecido lá, inclusive, pelas testemunhas diretamente ligadas ao OAS, enfim, que acompanharam o caso. O ex-presidente foi uma única vez a este imóvel a fim de verificar se ele tinha interesse na compra. Por quê? Porque a dona Marisa, em 2005, havia comprado uma cota de uma cooperativa chamada Bancop, e quando a OAS assumiu esse empreendimento em 2009, as pessoas passaram a ter o direito ou de pedir o reembolso do valor que elas haviam investido, ou usar aquele valor como parte do pagamento para comprar um apartamento da OAS. Então, a família do ex-presidente tinha um crédito, afinal de contas eles tinham investido da Bancop. Foram até lá para ver se tinham interesse na compra. Se tivesse interesse, iam usar o valor já pago e teriam que pagar uma diferença. Só que ele não quis comprar e por isso que ele nunca mais voltou àquele local. Então você dizer que ele é dono, sendo que não há uma prova de que ele tenha passado um dia, uma noite ou tenha retornado, quer dizer, dono de que forma?
Mas o apartamento estava sendo reformado, né? Ele não Mas é teria como reformado passar a pela noite. empresa. É reformado. Quem é a proprietária desse apartamento? É a OAS. A OAS é proprietária, a OAS tem o direito de fazer a reforma. A reforma, quem vai ser beneficiada? A OAS. Porque se está, quem for no cartório hoje e pegar a matrícula desse imóvel, vai ver como dona a OAS. Logo, qualquer benfeitoria que seja feita nesse imóvel vai ter como beneficiária a própria OAS e não o ex-presidente Lula. Então, é preciso que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo e essa insistência, enfim, de falar que o apartamento é dele, revela um desconhecimento da prova que foi colhida. Aliás, o procurador que fez aquela entrevista do PowerPoint acusando o ex-presidente Lula não esteve em nenhuma das 24 audiências. Ele acusou pela televisão, mas não foi participar das audiências. Então, quando ele volta nesse tema, ele volta sem saber o teor dos depoimentos que foram colhidos nas 24 audiências. Giovanni. Eu queria fazer uma pergunta que era com relação ao seu itinerário, seu roteiro de lançamento de livros. E eu queria reforçar a relevância disso, assim, a mistura de relevância jurídica e política, porque no momento em que o argumento mistura a questão do lawfare, mistura, né, a politização do judiciário, na verdade você está também utilizando um argumento teórico que está sendo disseminado em faculdades, né, tal. Então, assim, as coisas estão um pouco misturadas, né, nesse momento. O pressuposto do livro, inclusive, também é isso. Você vai fazer todos os estados, vai fazer as capitais, como é que é esse roteiro? Olha, na verdade não tenho ainda organizado o lançamento em todas as capitais. Nós viemos para o lançamento aqui em Recife hoje. Temos já algo marcado em Minas, possivelmente no Rio de Janeiro, mas também isso é fruto do interesse local das pessoas de conhecerem a obra, de terem acesso. Então, não depende apenas de nós, os organizadores e autores desse livro, mas sim também do interesse que as pessoas têm e demandam para que seja feito o lançamento nas suas cidades, nas capitais dos estados. Eu tinha Rapidinho, duas, porque o tinha duas, convidado precisa sair. Vou juntar numa só. Depois do livro, cinema. A questão de cinema está gerando polêmica. O filme que vem por aí, não é? Talvez até na metade do ano. Vai ter um advogado de Lula, por exemplo, nesse filme, o senhor vai estar representando, deu a autorização para a imagem, alguma coisa Vai assim. ser Fala um pouco do representado, filme. Né? E o segundo ponto, a Veja dessa semana tem uma nota na coluna Radar falando que Lula e Temer estão muito bem, estão afinados, e que Lula gostaria até que ele concluísse o mandato, porque, obviamente, todo o contexto político prejudica muito, tudo que ele tem que fazer de negativo prejudica muito a imagem do ex-presidente, né? Perdão, do presidente Temer. E ele, na oposição, podendo fazer críticas, é um sério candidato para 18. Esse introito todinho eu vou perguntar sobre o TSE. Hoje aqui na cidade está o Herman Benjamin, e vem receber uma comenda. Pelo andar da carruagem, o que é que o senhor imagina que pode acontecer com a chapa Dilma Temer e qual a consequência disso no processo? Bom, Demorei primeira pergunta. Do filme. Autorizou você? Não, e aliás, Vai ter, mas vai ter eu uma tenho figura? visto que as autoridades, delegados, procuradores e até o juiz têm feito uma espécie de laboratório com alguns artistas. O que, ao Não meu ver, aconteceu, de fato, com né? todo respeito, não é compatível com a função que essas autoridades exercem. Por quê? Se existe um filme, se existe um roteiro, como é que a autoridade vai se comprometer com esse roteiro? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da polêmica do filme. Os atores desse filme, o diretor, o produtor, declararam à imprensa que tiveram acesso ao filme gravado pela Polícia Federal quando houve a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Que o Moro lavou as mãos, disse Pois que não bem, mandou fazer, né? Primeiro, que quando foi autorizada a condução coercitiva, o próprio juiz de Curitiba colocou em letras garrafais na decisão que não era para ver imagens ou gravações, em letras garrafais. Bom, então primeiro houve aparentemente um descumprimento desse ponto da decisão. Segundo, se houve filmagem e ela está custodiada com agentes do Estado, é evidente que ela não pode, essas imagens não podem ser cedidas a terceiros. Por quê? Se a pessoa, uma coisa é eu convidar alguém
para entrar na minha casa, para ser um convidado e eventualmente até fazer uma imagem. Outra coisa é o Estado usar da sua força, usar da lei para invadir a casa de alguém, fazer imagens da casa dessa pessoa e depois divulgar a terceiros que têm interesses econômicos ou até mesmo políticos, o que não dá para saber. Um aspecto que é muito intrigante nesse filme é que houve a recusa de divulgação de quem são os investidores, o que a própria Folha de São Paulo disse, é uma prática bastante incomum no mercado. Então, são diversos aspectos relacionados a esse filme que mostram, ao nosso ver, que há necessidade de aprofundar efetivamente o que está ocorrendo para que não haja a continuidade de violações das garantias fundamentais também por meio desse filme. E a TSE. chapa Dilma O Temer. TSE, eu não sou advogado do processo, então isso já me excluiria de dar qualquer opinião técnica em relação ao assunto. Agora, o que eu sei é que os precedentes do TSE, salvo uma única exceção, são na linha de que o julgamento deve contemplar a chapa como um todo e não haver a separação. Então, isso é a jurisprudência. Eu não posso opinar tecnicamente no caso, não sendo advogado e não tendo conhecimento efetivamente daquilo que está nos autos. Isso não impacta lá o processo de Curitiba de forma alguma, nem politicamente? Não tem nenhum tipo de relação. Jamildo, vamos lá? Que ele tem hora. Gente, muito obrigada. Foram muitas perguntas, não deu tempo para fazer todas elas, mas enfim, a gente tentou contemplar aí todo mundo. Obrigada, Zanin, por estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado e poder participar pela visita desse programa. Prazer enorme. Bom, amanhã tem resenha política com o deputado federal Silvio Costa, às 17 horas, não é isso? 17 horas. Aqui na fanpage do Portal INE10. Até lá.